O Estado, mediante o estudo da administração pública, né? Estado, governo, administração pública. Isso é, a administração pública em geral, ela deve, né? Ela parte da definição do que é Estado, né? Isso no seu sentido amplo, né? Sobre o qual repousa toda uma concepção, né? Modernística, né? De organização, né? E funcionamento do serviço, né, de serviços públicos que pelo qual o Estado ele atribui, né, para as pessoas. Isso é, que são prestados pelos seus administradores, né? Bom, esse tópico de aprofundamento, né, sobre o estudo sobre o Estado e o que é o objeto, né, do direito constitucional tem suas premissas para melhorar a compreensão dos institutos do direito administrativo, né? E, para tanto, né, se faz um estudo criterioso para compreender a origem, né, da administração pública em maiúsculo. Que isso é, você vai estudar o surgimento do Estado, né, que ele foi criado para substituir, né? Isso que se fala mediante a doutrina, né? Anseios sociais que também está previsto na lei, com o intuito para representar o povo, né? Os conceitos, quando eu vou falar sobre Estado, os conceitos, a organização, elementos, poderes, né? Bom, o Estado, sobre no âmbito do direito constitucional, ele é uma pessoa jurídica territorial e soberana. Entendeu? Bom, né, uma nação, né, com característica política e organizada que tem suas personalidades, podemos dizer, jurídica própria, né? Sendo, né, segundo a doutrina, pessoa jurídica de direito público. Preste atenção, pessoa jurídica de direito público, que contém elementos que tem definições e 3 poderes, né? Ele tem os seus elementos e 3 poderes. Como o Estado ele é um ente personalizado, o Estado, né, tanto ele atua, atenção, tanto ele atua no campo do direito público quanto no direito privado. Busca uma manutenção e uma regulamentação de uma personalidade de direito público. Isso é, mantendo uma regulamentação, né, os seus conceitos, os seus prismas baseados dentro do direito público. Ele pode atuar no campo do direito público e privado, mas a sua personalidade não deixa de ser de direito público. O Estado brasileiro, né, que é uma federação, nós podemos dizer que isso aí extrai-se de um território que ele é o quê? Nacional, onde tem a coexistência, né, de diversos, né, entes, que esses entes pela lei constitucional e também pela norma constitucional e pela lei autônomos, que é a União, estados, os municípios e Distrito Federal e territórios. Mais na frente, posteriormente, iremos estudar isso com mais critério. Esta autonomia política, ela é traduzida, né? Ela é interpretada pela capacidade de auto-organização e que tem uma possibilidade de legislar. Bom, o conceito de Estado, né, ele está relacionado com o modo do exercício do poder político em função e suas funções do território de um dado Estado. Isso é, a existência, que alega pelo estudo de existência ou não da repartição, né, da regionalização de poderes autônomos, é
pois o núcleo que vai o quê? Ser estudado, ser determinado, ser caracterizado do conceito de forma de Estado. Bom, o Estado será federado, né? Federal, composto, ou ele é também falado, dito também pelos estudiosos como complexo, né? Se o poder político, né, estiver repartido entre as diferentes entidades do governo, né, que são autônomas, gera, né, podemos dizer, uma multiplicação, uma multiplicidade de organizações governamentais que coexistem em um mesmo território, né, e devemos dizer território que seria o quê? No território nacional, no estado, né? Bom, eu quero alegar a você, estudioso, que o estado ele é composto de 3 elementos originários. E esses elementos, além de serem originários, eles são indissociáveis. Isso é muito importante você saber, que o povo, né, que representa o componente humano, o território, né, que podemos dizer que é a base a física daquele local que foi dito ser território pela geografia. E um governo esse que ele é soberano. Bom, nesse elemento, né, de condução do Estado, que detém o exercício do poder absoluto, né, um poder absoluto e um poder de autodeterminação, né, e né, organização que provém do povo. Bom, o poder absoluto que o Estado tem, que é importante que você tenha esse conhecimento que eu vou dizer agora, de autodeterminação e auto-organização, que provém do povo, né? Isso é, ele gera também uma negação de que o Estado, ele independe, né? Independentemente, sem soberania, isto é, né? Sem o poder absoluto que a ele lhe é atribuído pelo povo e pela lei, onde ele é indivisível, onde ele também é incontestável, de organizar-se, né, e de conduzir-se, né, segundo, podemos dizer, a vontade livre de seu povo e de fazer cumprir decisões inclusive, né, pela força, né, o Estado ele executa, né, ações pela força quando se é necessário, né, e também permitido. Os elementos de direito privado, né, que podemos dizer de direito público. Bom, a divisão doutrinária de direito público e privado. Bom, eu quero falar aqui para você que é comentado segundo a maioria dos doutrinadores, né? O conhecimento do professor Eli Lopes Meireles, que ele fala assim, que ele pauta-se no interesse tutelado. Isso é, o direito público interno é aquele que ele se destina. Olha, o direito público interno é aquele que ele é destinado ou destina-se a regular principalmente os interesses estatais, isso é, o interesse do Estado, e os interesses sociais, que são diferentes, não são a mesma coisa. E subdividido, sim, tudo isso dentro do direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, dentro do direito penal, direito processual, né? Dentro também do direito eleitoral, direito do trabalho, o direito chamado também municipal, né, que está sendo estudado agora na contemporaneidade. Bom, o direito público externo, né, ele regulamenta relações, né, interesses entre o Estado soberano, isso é um direito internacional público, e entre cidadãos de um estado com estados diferentes ou estados diversos.
Direito internacional privado. Bom, o direito privado, ele tutela na sua pré-ordenância, né, os interesses que são individuais e sua bipartidade em direito civil e direito comercial. E eu quero levar para você que com todo esse estudo que nós estamos tratando sobre direito constitucional, o direito administrativo que trata sobre Estado, né, na contemporaneidade agora solidificou-se uma classificação, né, que sustenta a insuficiência, né, desse critério clássico, interesses públicos e privado. Sim, se a figura na proximidade que se torna impossível verificar, isso é, o interesse preponderante. A nova corrente, ela busca um elemento diferenciador, isso é, no titular da relação jurídica, que é o sujeito, né, e o direito público, que é aquele que regula as relações das quais o Estado participa, em que o direito privado, ele disciplina. O Estado, ele participa quando está tratando em direito público. Quando está tratando em questão de direito privado, ele disciplina as relações entre particulares. O direito público, ele está vocacionado ao Estado participar, mas ele é autônomo e ele está em uma hierarquia superior. Quando se trata no direito privado, trata-se de relações entre particulares. Bom, quando eu estudo o direito do trabalho, que é um direito privado, é relevante eu abordar para você o que a administração, né, isso é Estado, quando pratica atos próprios de particulares com a alocação de um imóvel, né, por exemplo, como a alocação de imóvel, submete-se ao regime jurídico de direito privado, isso é, e não de direito público. Pois é nesse estudo que eu estou abordando aqui você que o direito administrativo só lhes regula as condições de emanação, mas não disciplina o conteúdo, né, que é correspondente a efeitos que são disciplinados pelo direito privado. Bom, para ambas as classificações que eu posso aqui abordar para você, que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno, certo? Estudado no direito constitucional ou na norma constitucional, ok? Quando eu falo de organização e poderes, né, dentro do direito administrativo, eu quero lhe alertar o seguinte, manifesta, né, ele se manifesta por seus órgãos que são supremos, constitucionais ou dependentes administrativos. Isso é, aqueles que cumpem ao exercício do poder, que é chamado de um poder político, cujo conjunto ele é denominado de quê? De o governo ou órgão governamental ou órgãos governamentais, né? Também eu quero também abordar para você que o plano hierárquico inferior, certo? Cujo conjunto forma a administração pública, que se encontra suas bases na Constituição Federal, ou também chamada de Carta da República Federativa Brasileira de 1988, quer quando estrutura, né, o poder executivo, referindo-se a várias esferas de governos. Isso é, quer quanto os artigos 37 a 43 da norma constitucional definem fundamentos de sua organização, os seus princípios e o regime pessoal, administrativo, civil e militar que compõem o Estado. Eu quero falar para você que a administração pública, ele é um conjunto de meios institucionais, né, também materiais, humanos, né, financeiros,
E esses característica humana, né, ele busca a execução de decisões políticas. Essas decisões políticas, né, se você prestar aqui na noção, ela destaca uma subordinação da administração pública ao poder que nós podemos chamar de poder político, né? Bom, o caráter instrumental, ou seja, de algo que serve para o atingimento de determinados fins, certo? Bom, extrai-se ainda aspectos da administração, que é um conjunto de órgãos, né? Quero que você saiba disso, a serviço do poder político, e as suas operações e atividades também têm caracteres, né? Tem características administrativas, né? E o que é administração pública e um conceito dentro do direito constitucional, também dentro do direito administrativo, já porque né, é genérico, o outro é específico, porque ele aborda conhecimentos dentro do direito constitucional, como eu falei para você há pouco tempo, do artigo 37 a 43 da norma constitucional. Bom, a administração é todo, né, o aparelhamento do Estado, isso é, pré-ordenado. Ele busca a realização de serviços visando a satisfação de necessidades coletivas. Não busca praticar atos de governo. Busca praticar atos de execução. Tira o governo e sim a execução, com maior ou menor autonomia, que ela tem autonomia funcional. Isso é, a funcionalidade da administração pública é isso. Não é ato de governo, é ato de execução. São atos que buscam a execução de interesses públicos para satisfazer interesses particulares, né? Os seus agentes, né, que é instrumentos que dispõe o Estado, né, para colocar em prática opções políticas de governo. Bom, há dois sentidos, segundo a doutrina, né, mais comuns, dado a expressão de administração pública, né? A professora Maria Silvia Zanella Di Pietro, né, em o seu sentido objetivo, subjetivo, né, fala que subjetivo, né, formal ou orgânico, ela alega nesse estudo que os entes, né, que exerce a atividade administrativa e determina a compreensão de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, isso né, o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas às quais, né, a lei atribui, um exercício de função administrativa do Estado. Autores, né, alegam, né, sinônimo de Estado quando pensam nos seus aspectos físicos, né, e aspectos estruturais, que o sentido que ele expressa, né, segundo a doutrina, que os autores são os doutrinadores, a expressão administração pública deve ser grafada com as primeiras letras maiúsculas, né? Esse sentido está diretamente associado ao seguinte questionamento: quem faz, né, a administração pública? Bom, quando eu quero abordar para você um sentido objetivo, material ou funcional, ele busca uma designação própria, né? Isso é, a função administrativa, que busca, né, que tem o interesse de incumbir, né, ao poder executivo a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob um regime jurídico de direito público para a execução de interesses coletivos, né? Esses interesses coletivos sendo administrados pela administração públicas, que são interesses públicos para satisfazer interesses particulares. E a expressão administração pública, ela deve ser grafada com as letras iniciais minúsculas, segundo a professora. Isso é, para estar
buscar associado a um seguinte questionamento: o que faz, né, a administração pública? Ela faz a execução dos interesses públicos, né, dos interesses particulares, e são exercidos pelos interesses. Os interesses particulares os interesses, né, da administração é para a satisfação dos interesses particulares que são executados por interesses públicos, segundo a doutrinadora.